Queridos irmãos e queridas irmãs, depois de termos celebrado 34 domingos sobre a vida de Cristo, os milagres, os sermões, as parábolas, o ano todo, depois de termos celebrado o Advento, a Quaresma, a Páscoa, hoje a igreja coroa todo esse ano litúrgico, lembrando para nós esse título de Jesus, Rei do Universo, e mostrando para nós de forma muito didática, muito catequética, que reinado é esse? Que rei é esse? Qual é o seu trono? Com que cetro ele dirige a nossa vida? Qual é o poder que ele exerce sobre nós? E as leituras dessa missa, da liturgia de hoje, dessa solenidade, vão delineando para nós as características desse rei. A primeira delas é que ele é um rei pastor. A primeira leitura mostrava a figura de Davi como uma prefiguração de Jesus, um rei pastor. Diante da dispersão de todas as tribos de Israel, o povo clamava a Deus, pedindo que Deus enviasse sobre eles um rei. E Deus enviou, Deus mandou lá Samuel à casa de Jessé para ungir a Davi rei de Israel. Já ali começava essa profecia sobre o Cristo. O pai Jessé pensava que fosse um dos filhos mais fortes, mais formosos, e aquele pequenino Davi estava lá pastoreando o rebanho. Jessé, o próprio pai, nem se deu conta dele, foi mostrando só aqueles filhos que, segundo a cabeça dele, pai, podia ser o escolhido. Samuel estava lá com aquele chifre cheio de óleo, cheio do azeite, e ali, como profeta, ele iria clamar o Espírito de Deus para descer sobre um ungido. E Deus tinha dito para ele lá na casa de Jessé. E nenhum deles que eram apresentados eram escolhidos. Deus manda chamar, Deus fala pela boca de Samuel, não tem nenhum outro. E o pai diz, olha, tem um outro lá, muito novinho ainda, está pastoreando o gado, manda chamá-lo. O homem vê as aparências, Deus vê o coração. E ali ungiu na casa de Jessé o rei de Israel. Davi então se torna esse rei pastor, muito mais do que uma função política, uma função de governo. Ele trazia para a sorte desse povo, para o bem desse povo, a voz de Deus. Era um rei segundo o coração de Deus, vai pastorear o povo segundo Deus. Davi, aquele que escreveu, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, aquele que disse, o Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo. Conosco está o Senhor dos exércitos, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Davi, que pastoreava o povo segundo Deus. Esse se entendeu qual era a função de uma autoridade. Esse entendeu o que era governo. Esse entendeu o que era cuidar das coisas públicas. Entendeu que ele era um representante de Deus ali. Que o governo não era simplesmente para se aproveitar daquele poder, mas ao contrário, era para fazer o bem comum. Por isso Davi é essa figura, foi ungido rei de Israel, e Deus tinha dito para ele, tu apacentarás o meu povo Israel, e serás o seu chefe. O meu povo, tu vais coordenar esse povo, mas o povo é meu, Davi, não esquece. Quem dera que os nossos governantes entendessem isso hoje, que os líderes da nossa nação entendessem isso hoje, que reinar é servir. Reinar não é só ocupar um lugar de destaque. Reinar é servir, é pensar no próximo, é pensar no bem comum, é viver a realeza de Cristo concreta. E quanto mais altos os postos que Deus me coloca, mais Ele me pede que sirva, que seja servidor de todos. É esse o entendimento cristão. O entendimento de um agnóstico, de um ateu, de um pagão, não é assim. O pagão quer se aproveitar do poder, O cristão não.
ele usa o poder como instrumento para servir. Então essa figura de Davi já vai delineando para nós quem é esse rei Cristo. Ele é um rei pastor. Depois a segunda leitura lembrava para nós Paulo que ele é um rei cósmico. Ou seja, toda a criação, todas as coisas visíveis ou invisíveis foram feitas nele, pensadas nele. Paulo lembrava desse trechinho da carta aos Colossenses, né? Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha isso, por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, dominações, soberanias, poderes. A nossa fé é cristocêntrica, porque ele é o paradigma de toda a criação de Deus, o modelo. Repare, irmãos, ouvir essa palavra na festa de Cristo Rei hoje é tirar da nossa cabeça e do nosso vocabulário, às vezes, porque a boca fala, às vezes, daquilo que o coração está cheio, né? Esses discursos relativistas, de que Jesus é só um profeta, Jesus foi um fundador de religião, Jesus foi um homem bom, um mestre, ou aquele discurso relativista, assim, toda religião é boa, o importante é crer em alguma coisa. A palavra de Deus não te ensinou isso. Que um pagão diga isso, está tudo bem, porque ele acredita cada hora numa coisa, mas você não, você é crente, você foi batizado e tem o selo da Trindade na tua alma, e a palavra de Deus é a regra da tua vida. Por isso a palavra de Deus ensinou para nós Cristo como primogênito de toda a criação, de todas as coisas visíveis e invisíveis, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele não é um a mais. Escuta isso, irmão, irmã, eu vou repetir, que isso exista na boca de um pagão, está tudo bem, é aceitável. De alguém que não crê, um agnóstico, tanto faz, Jesus ou não Jesus, uma pedra, alguma outra coisa, a mesma coisa para ele. Mas para nós não, nós somos cristãos, e a regra da nossa vida é essa palavra, tudo foi feito por Ele, Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência, é o Cristo. Ele tem que dividir a nossa vida antes e depois dele, não é um crer em alguma coisa, porque o demônio muitas vezes vai nos enganando assim, sabe? Coloca uma embalagem de um trabalho social, de uma filantropia, de um fazer coisas, de um agir humano, de uma obra humana, e a gente descarta Cristo, descarta o Salvador, descarta Ele que é o primogênito de toda a criatura. O apóstolo Paulo disse para nós, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Irmãos, o que traz a paz é que a nossa vida tenha essa medida, Cristo. Fora de Cristo, a gente vai viver em guerra, guerra interna, externa, uns com os outros, nação contra nação, povo contra outro povo, uma cultura contra outra. Repare, aqui nessa palavra, a gente tem que jogar, queimar no fogo essa mentalidade relativista. Eu repito, lá fora a gente tolera, mas aqui dentro não. Aqui dentro não. Um cristão dizer uma coisa dessa, repito, é jogar Jesus para escanteio. Tchau, Jesus. É a mesma coisa acreditar em Buda, é a mesma coisa acreditar não sei o quê, é a mesma coisa acreditar nos deuses todos do hinduísmo, 35 milhões de deuses, a começar com Shiva, aí eu cultuo, eu faço as coisas em casa, eu começo a escutar música esotérica, e ali eu fico, né? Porque é tudo a mesma coisa, o importante é ter uma espiritualidade. Repare como o paganismo é um culto a si mesmo, né? O importante é eu me sentir bem, isso me faz tão bem. Não, querido, deixa eu dizer para você, o importante não é se sentir bem, o importante é fazer o bem. Às vezes, a gente vai ser chamado a amar o próximo, e a gente não vai sentir nada bom não. Vai custar, vai doer. Perdoar, amar, dialogar, e é o irmão do outro que precisa, que não valoriza, que é ingrato. O importante é fazer o bem, é a régua de
Cristo que dirige a nossa vida. E a regra é a palavra dele. Por isso, irmãos, escuta isso mais uma vez. O reinado de Cristo é o servir. Vive sob o reinado de Cristo quem entendeu que a vida é um serviço. O casamento, a profissão, a nossa vida na sociedade. Se eu vivo minha profissão, minha vocação, meu estar aqui nesse mundo para simplesmente me servir dos outros, eu ainda não conhecia Cristo. Cada um tem que se perguntar no dia de hoje: de fato Jesus é o rei da minha vida? Mas não o rei como figura decorativa, como nas monarquias modernas, né? A rainha, o rei, os cortejos, para celebrações bonitas, e tem toda aquela manifestação pública de reconhecimento, que bonito, né? Mas na hora de tomar as decisões, não é o rei, é o parlamento, é o primeiro-ministro, são outros. O rei é a figura decorativa. Na nossa vida não pode ser assim. Por isso o evangelho escolhido na liturgia de hoje é o evangelho da cruz. Como assim, padre? Você está falando de reinado de Cristo? O trono dele é a cruz. Ele não nos iludiu. Ele não é o Cristo adocicado, cheio de florzinhas, que fala só coisas bonitas para me agradar. Não, é aquele que puxa a orelha e fala: hipócrita, muda de vida. Ele é aquele que chega com chicote e expulsa do templo, dizendo: vendilhões, saiam daqui. Vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. A casa do meu pai é casa de oração. É o Jesus real dos evangelhos, que perdoa aquela mulher adúltera, mas ele não passa a mão na cabeça dizendo: que lindo o seu adultério, oh querida, continua, vai. Não, ele fala: vai e não peques mais, muda de vida. O reinado de Cristo é o da misericórdia, claro que é, mas é o da verdade. É o reino da verdade. Nenhuma mentira escondida debaixo do tapete, camuflada de aparências, sendo simpático com o mundo, está tudo certo. Não, às vezes seremos antipáticos. E Jesus falou que seríamos fermento na massa. Fermento, uma colherinha, sim, é muito pequeno, às vezes insignificante, meio azedo, sabe? Mas transforma a massa. A verdade de Cristo transforma. Por isso, o Evangelho de hoje traz para nós a beleza dessa cena narrada por São Lucas, que começa assim: os chefes zombavam de Jesus. Quem são esses? Os chefes do povo. Aqueles que deviam dar o exemplo. São aqueles que dão um mau exemplo. Nós estamos muito diferentes hoje, né? As nossas lideranças aí do mundo afora, a começar pelo triste Brasil nosso, de todos os poderes. Os chefes zombavam de Jesus. A gente zomba, continua zombando de Jesus quando a gente é corrupto, nas coisas pequenas ou nas coisas grandes, quando a gente é desonesto nos negócios. A gente continua zombando de Jesus. Quando a gente está no nosso iate confortável e o outro ali na frente não tem nem saneamento básico, a gente zomba de Jesus. Continua vivendo essa zombaria. A outro salvou, salve-se a si mesmo. Você não é o Cristo, o Filho de Deus, desce daí. A gente continua zombando de Jesus. A palavra diz que eles caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, diziam: tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Irmãos, a história continua com aqueles que estão junto a Jesus e aqueles que estão contra Jesus, unidos a ele ou contra ele. Ele mesmo disse, numa das suas palavras, ele disse: quem não é a meu favor é contra mim. Por isso hoje, olhar para a cruz e olhar para esse trono é pensar na misericórdia, é pensar no serviço, é pensar nesse rei pastor que nos amou até o fim, que a sua coroa não é das pérolas e das pedras preciosas, é o de espinhos, né? É a coroa de espinhos. Que Cristo você tem seguido? Meu irmão, minha irmã, você deixou a sua casa, seu conforto, a sua família, para sentar nesse banco duro dessa igreja, essa hora da manhã, podendo fazer muitas coisas, muitas outras coisas. Você veio até aqui, se pergunte, na prática da vida, que Cristo eu tenho seguido, que rei é esse, de fato,
É Ele que dirige e governa a minha vida? A soberania é dele? Ou é uma figura decorativa? Hoje, o Evangelho nos manda seguir um ladrão, a olhar o exemplo de um ladrão. Isso mesmo. Alguém que deve ter apontado poucas e boas. Muitas talvez. Mas ele aproveitou para fazer o maior roubo da sua vida, a sua salvação. Na fé, ele estava crucificado, mas na fé, ele enxergou que ao lado dele tinha outros dois. Um que, como ele, merecia o castigo, mas tinha inocente. E aí daqueles que se alegram com a injustiça, que condenam o inocente. Ali, aquele ladrão, ele ficou olhando para Jesus e ele falou: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Tem misericórdia de mim. O olhar de Deus, meus irmãos, é assim, é justo. E a justiça de Deus chega. Às vezes, no último instante, quando a gente pode dizer, o jogo está acabando, 45 do segundo tempo, o olhar de Deus não falha. A justiça de Deus chega. E é debaixo dessa justiça que a gente vive. Nos nossos negócios, na vida da sociedade, toda sorte de injustiça que a gente vê no Brasil e no mundo de hoje, tudo sob o olhar de Deus. A palavra ali daquele ladrão é: lembra-te de mim. E ele tem consciência do pecado dele, falando com o seu companheiro: é justo porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E ele faz essa oração: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, vamos pedir ao Senhor essa graça hoje. A graça de uma decisão por Cristo, na fé, enxergando aquilo que os olhos da nossa carne não conseguem ver. A fé é um olhar sobrenatural, é um dom, é uma graça, mas é também uma correspondência. É uma decisão da minha alma, da minha inteligência, da minha vontade. Aquele ladrão ali na cruz, ele estava vendo só um homem condenado, ensanguentado, sofrido como ele. Mas na fé, ele enxerga o Cristo, Filho do Deus vivo. Na fé, Pedro, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta quem é o Filho do Homem, tantos davam tantas respostas: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na fé, tantos e tantos homens ao longo da história, mesmo contrariando o mundo, fizeram a sua opção por Deus. Hoje, irmãos, nós queremos pedir essa graça, encerrando esse ano, último domingo que vem já começamos o advento, já vamos preparar a acolhida do Cristo. Mas hoje vamos fazer um balanço da nossa vida e nos colocar diante da cruz de Cristo, reconhecendo aquilo que Nossa Senhora reconheceu, assim, aquilo que as mulheres reconheceram, aquilo que o ladrão na cruz reconheceu, aquilo que o centurião, aquele que lançou aquela ali, atingiu o peito e rasgou o lado aberto de Jesus, deixou o seu lado jorrando sangue e água. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Hoje, que essa festa coloque Cristo no lugar que é dele e que nós possamos pedir isso: vem reinar sobre nós. Vem reinar sobre nós. Enviai, Senhor, governantes que reinem sobre nós, autoridades públicas constituídas, vem reinar sobre nós. Destrona, como Nossa Senhora falava no Magnífica, destrona, Deus, poderosos e ergue os humildes. Porque na fé, nós queremos que Deus pode fazer isso. Nós já rezamos com Nossa Senhora essa palavra, porque enquanto Herodes reinava, Deus já estava agindo. E Nossa Senhora profetizava. Ele exaltou os humildes. Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Ela disse: nós já podemos profetizar também assim. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Hoje, com toda a força do nosso coração, vamos dizer isso: viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Na nossa casa, na nossa família, nas nossas decisões, viva Cristo Rei. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,